Você já se perguntou por que mesmo depois de tanto tempo a mensagem de Jesus ainda ecoa tão forte nos dias de hoje? Pois é, hoje vamos mergulhar em um alerta poderoso que está lá no livro de Judas e que, acredite, tem tudo a ver com o nosso mundo atual. Olá, questionadores! Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Gabriela e aqui no Penso Logo Questiono, refletimos e questionamos como a fé cristã se conecta com os desafios e as questões do mundo contemporâneo. Antes de começar, que tal já se inscrever e dar o seu like? Agora, bora pro vídeo! Imagina só, há 2000 anos os primeiros cristãos já eram avisados para não cair nas armadilhas de quem distorce a verdade. Judas não estava brincando quando escreveu para eles. E olha que curioso, quando Jesus orou pelos seus discípulos, ele não pediu para que Deus os tirasse do mundo, nem tentou fazer isso por conta própria. Pelo contrário, ele preparou os seus apóstolos para viverem ali, no meio da sociedade, enfrentando de frente todos os desafios e influenciando o mundo ao redor deles. E sabe o resultado disso? Nós estamos aqui hoje, seguindo os passos de Jesus, porque aqueles homens fizeram a diferença onde estavam plantados. Agora segura essa, Deus nunca prometeu que ia facilitar as coisas pra gente, tirando-nos de uma vida ou de um mundo complicado. Na verdade, se você der uma olhada nas escrituras, vai ver que o cenário não é de um mundo melhorando, mas sim de tempos cada vez mais difíceis. É até engraçado ouvir por aí, no rádio, na TV, alguns preletores, quem sabe, gente dizendo que tudo vai ficar uma maravilha, que a gente vai construir um reino perfeito aqui na Terra. Mas será mesmo? Jesus foi bem claro, haveria guerras, rumores de guerras e o fim ainda não seria. Não tem nada de conto de fadas nessa história. E mais, não é o nosso papel trazer o reino, esse é um trabalho que só Jesus pode fazer. Ele vai estabelecer o seu reino em um mundo que infelizmente se mostra cada vez mais contrário a tudo que é bíblico, cristão e verdadeiro. E olha só, estamos vendo isso acontecer bem diante dos nossos olhos. Foi exatamente sobre isso que Judas escreveu, alertando seus leitores sobre falsos mestres que estavam surgindo. Ele não só avisou sobre eles, como também descreveu o caráter, o comportamento e, claro, o destino desses enganadores. E o mais importante, Judas chamou cada um de nós para sermos fortes, para defendermos a fé com coragem e convicção. Então, se você quer entender como se manter firme em meio a tanta confusão, fica comigo até o final desse vídeo, porque essa mensagem pode transformar a sua forma de enxergar o mundo. A Bíblia continua nos alertando sobre pessoas que querem nos desviar do caminho certo. Pois é, o livro de Judas não economiza nas advertências e hoje eu quero te convidar a mergulhar comigo em uma passagem que é praticamente um manual de sobrevivência para tempos de confusão. Olha só, nos primeiros 16 versículos, Judas faz um perfil desses falsos mestres, um verdadeiro raio-x. Mas é a partir do versículo 17 que as coisas ficam ainda mais interessantes. E calma, não vamos correr. Quero que você entenda o contexto desse trecho incrível. Judas começa dizendo assim: mas vocês, amados, lembrem-se das palavras que os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo disseram antes. Nos últimos tempos, haveria zombadores seguindo seus próprios desejos pecaminosos. Ou seja, ele já estava prevendo que viria muita gente causando divisão, gente mundana, sem o Espírito de Deus. E aí vem o conselho de ouro: edifiquem-se na fé. Orem no Espírito Santo, permaneçam no amor de Deus e esperem com esperança a misericórdia de Jesus para a vida eterna. E mais, tenham compaixão daqueles que estão em dúvida, ajudem a salvar quem está quase se perdendo e sejam cuidadosos até com as pequenas coisas que podem contaminar a fé. Sabe o que é mais curioso? Quanto mais eu leio esse trecho, mais percebo que ele é profundo demais para a gente esgotar tudo em um único vídeo. Por isso, o tema de hoje é como viver em meio a falsos mestres. E eu quero te mostrar pontos essenciais desse texto. Para começar, vamos olhar juntos para o versículo 17, onde Judas nos lembra: não esqueça dos avisos que você já recebeu sobre os falsos mestres.
E aí, pronto para descobrir como se proteger dessas armadilhas? Então fica comigo, porque essa conversa vai te surpreender. Deus fala ao nosso coração e não é por acaso. Cada palavra que Ele nos dá tem um propósito claro e poderoso. E hoje eu quero que você preste muita atenção nesse alerta que Judas nos deixou, porque ele não está falando de qualquer coisa, está falando de algo que pode proteger a sua fé. Judas começa dizendo: mas vocês, amados, lembrem-se das palavras que os apóstolos de Jesus já tinham dito antes, avisando que nos últimos tempos surgiriam pessoas zombando da verdade, seguindo só os próprios desejos impuros. Esse aviso não é só um papo furado, são palavras inspiradas por Deus, feitas para nos preparar e proteger. E sabe o que é mais impressionante? Judas é quem nos dá a descrição mais detalhada e precisa desses falsos mestres que aparecem por aí. Ele mostra que eles são espertos, sutis, armando ciladas, fingindo ser o que não são, mas na verdade vêm para causar divisão. E olha só, esses falsos mestres são inevitáveis. Com certeza. Não importa onde você esteja, eles vão tentar entrar e espalhar suas ideias falsas. Por isso Judas nos alerta para ficarmos atentos e saber como identificá-los. Primeiro, eles são escarnecedores, e isso vai muito além de simplesmente zombar. Eles atacam com força o corpo de Cristo, criticando a Bíblia, a igreja, tudo aquilo que fundamenta a nossa fé. Isso não é coisa nova, é algo que sempre acontece. Além disso, esses falsos mestres são divisivos. Eles criam separação dentro da igreja, dizendo que só tem uma elite verdadeira, com entendimento, que só alguns têm experiência genuína. Eles se colocam acima das antigas leis e valores que Jesus e os seus apóstolos nos deixaram, dizendo que tudo isso está ultrapassado. E assim criam uma hierarquia falsa, onde poucos têm o conhecimento real e a maioria fica de fora. Mas aqui vai o que você precisa saber. Essa divisão não vem de Deus, é uma armadilha para enfraquecer a fé e afastar as pessoas da verdade. Você já se sentiu menosprezado por alguém que acha que tem uma experiência espiritual superior à sua? Que acredita que só quem chegou a um certo nível realmente entende as coisas? Essa é uma armadilha que Judas já denunciava há muito tempo e que ainda hoje pode destruir pessoas, corações, igrejas. Veja só, toda vez que alguém se coloca acima dos outros, dizendo você ainda não chegou onde eu cheguei, isso parece um tanto pretensioso, não? Na verdade, é exatamente o que divide as pessoas. Deus quer unidade, não separação. Ele quer que sejamos um só em espírito, não uma multidão fragmentada por orgulho, vaidade ou pretensão. E aqui vai um aviso sério: quando você começa a se achar melhor que os outros, cuidado, porque o inimigo já te pegou pelo orgulho, que é o pecado mais sutil e perigoso. Judas escrevia para um povo que estava sendo dividido justamente por essa ideia de elite espiritual. Aqueles que achavam que só eles tinham experiência verdadeira, o conhecimento especial. Deixa eu te perguntar, quando você tem Jesus, o que mais você precisa? Se Jesus está no centro da sua vida e a sua palavra, a palavra do Senhor, te norteia, você já tem tudo. O que importa não é quantas experiências você teve, nem quantos dons ou sinais você viu. A verdadeira questão aqui, Jesus é o Senhor da sua vida? Ele tem domínio absoluto sobre você? A Bíblia é sua regra de fé e prática? Isso é o que realmente importa. Jesus mesmo disse que tudo gira em torno disso, onde Ele está na sua vida. O resto é secundário. E como a gente vive em meio a falsos mestres e essas divisões? Judas dá o caminho. Primeiro, lembre-se dos avisos que você já recebeu. Segundo, fortaleça a sua fé, edifique-se no Senhor. E terceiro, estenda a mão para quem está em dúvida, para quem está à beira do abismo, mesmo que essas pessoas sejam difíceis e até um tanto repulsivas. Sim, é nossa responsabilidade ajudar aqueles que parecem tão distantes da luz, mesmo quando isso é difícil. Porque ninguém aqui é perfeito, todos nós somos aprendizes nessa caminhada. E o dia que você achar que já sabe tudo, que não precisa mais aprender,
É o dia que você para de ser quem Deus quer que você seja. Quer saber por que tanta gente não consegue se satisfazer com Jesus? Parece estranho, né? Mas a verdade é que muitos nem o conhecem de verdade. Não conhecem a plenitude do que Ele quer ser na nossa vida. Agora, se Deus te deu algum dom especial, pode ter certeza, Ele quer que você use, obviamente. Mas tem uma coisa que Ele jamais vai permitir ou querer: que você use esse dom para se achar melhor que os outros, para desprezar quem não tem o que você tem. Isso não é cristão, é divisível e totalmente contrário à Bíblia. Judas fala exatamente disso. Esses falsos mestres eram divisivos, escarnecedores, que seguiam seus próprios desejos impuros. Eles causavam divisão porque viviam como o mundo, pensando só em satisfazer suas vontades do jeito deles, sem Deus. Eles agiam, pensavam e até se vestiam como o mundo, com uma mentalidade completamente mundana. E o pior, Judas diz que eles eram desprovidos do Espírito Santo. Aqui o negócio pega. Não apenas sem Espírito, mas sem o Espírito que dá vida. Ou seja, esses falsos mestres não eram salvos, não tinham a verdadeira fé. Então fica o alerta: conhecer Jesus de verdade é o que nos sustenta. E usar os dons que Ele nos dá nunca pode ser motivo para dividir, mas para unir e edificar o corpo de Cristo. Quer saber uma coisa que me preocupa de verdade? Judas nos alerta que existem pessoas dentro da igreja que são escarnecedoras, que seguem só seus próprios desejos, que causam divisão, vivem como o mundo e, pior, estão desprovidas do Espírito Santo de Deus. É assim que você pode identificá-los. Agora eu vou ser sincera com você. O que me assusta não é só a existência dessas pessoas, tá? Mas imaginar que você pode ouvir sermões semana após semana, deixar tudo passar sem realmente absorver nada, sem deixar a mensagem transformar sua vida. Você vai continuar sentado aí de braços cruzados, deixando a verdade escapar. Eu te desafio a ser sábio, a agarrar cada ensinamento, meditar e principalmente compartilhar com alguém o que Jesus está fazendo na sua vida. Pensa comigo, tem muita gente no mundo que daria tudo para ouvir uma palavra de esperança, uma verdade que transforma. Pessoas que não têm Bíblia, não têm igreja, não têm acesso a tudo isso. Não tem ninguém para ensinar. E você, o que você vai fazer quando estiver diante de Jesus? E Ele te perguntar o que você fez com tudo que você ouviu, com tudo aquilo que te foi disponibilizado. Só guardar para si? Ignorar? Isso é assustador. Chega de ficar só sentado em paz na igreja enquanto o mundo está sedento. Que Deus possa nos arrancar dessa zona de conforto para que possamos contar essa verdade com paixão e ação. E agora eu te pergunto, o que você está fazendo hoje para que a verdade que você conhece não se perca no silêncio? Afinal, pensar é bom, mas questionar é o que nos move para ação. Você está pronto para agir? Obrigada por estar aqui comigo. Se você não se inscreveu ainda, esse é o momento. Curta, comente aqui e compartilhe com alguém que esteja precisando ouvir essa palavra. Fique com Deus, abraços, tchau, tchau!